Muitas vezes, as vias das grandes cidades brasileiras mais parecem pistas de corrida. Aqui em São Paulo as pessoas elas estão sempre com muita pressa, né? Os motoristas não respeitam, você vai passar, ele vai querer entrar na tua frente. No horário de pico é muita muvuca, tipo, a disputa é maior. Quando você vai conversar com um ciclista, provavelmente ele vai ter alguma história de um acidente ou quase um acidente, momentos de desrespeito. Nesta disputa para descobrir quem chega mais rápido, não há vitoriosos. O que eu vejo em noticiários e tudo mais, mortes no trânsito, tanto quanto briga, quanto por erro mesmo do motorista que acaba atingindo alguém. Aqui não tem espaço, você divide o mesmo espaço com pedestre, até as motocicletas usam a calçada para cortar trânsito. Você não consegue saber de onde que está vindo, se a pessoa, se ela vai mexer com você ou se ela só está passando, assim, não tem segurança nenhuma mesmo. Todos os dias, ao menos 120 pessoas morrem em decorrência de acidentes de trânsito no país. E isso não acontece só no Brasil. O trânsito já é considerado a maior causa de morte de jovens em todo o continente americano. As vítimas frequentes são justamente as mais vulneráveis: pedestres, ciclistas e motociclistas. Mas que medidas devem ser tomadas para mudar esta realidade? Inspercidades na mobilidade, inspercidades na mobilidade. O advogado, consultor e professor Sérgio Aveleda conhece bem os caminhos que fazem das vias urbanas brasileiras cada vez mais inseguras. Múltiplas são as causas dessa carnificina. Eu uso palavras duras porque a realidade é muito dura e a velocidade é algo muito, muito perigoso. Para a gente ter uma ideia, para ilustrar, um pedestre atropelado a 30 km por hora tem 90% de chance de sobreviver. Se ele for atropelado a 40 km por hora, essa chance já cai para 75%. Uma pequena diferença de velocidade que para o motorista ele nem percebe. Para o pedestre é uma diferença brutal. Agora, se ele for atropelado a 50 km por hora, essa chance reduz para 30%. A 80 km por hora é praticamente nula a possibilidade de sobrevivência de um pedestre. Ele já foi secretário de Mobilidade e Transporte da cidade de São Paulo e hoje está à frente do Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável do Inspercidades, onde pesquisa formas de diminuir a alta letalidade do trânsito no Brasil. Como fazer para reduzir as velocidades? Redesenhar as ruas. Redesenhar as ruas primeiro para que elas sejam seguras para pedestres e ciclistas. Se a gente proteger os mais vulneráveis, as crianças, os idosos que estão andando na rua, a rua vai ser segura para todo mundo. Segundo, limitar as velocidades. É muito importante que as velocidades sejam limitadas e que a gente tenha controle de velocidade. Terceiro, que a gente tenha percepção do risco, que desde a escola, nas aulas de matemática, de física, a gente ensine para as crianças o perigo da velocidade, como ela pode causar riscos. E, por fim, a gente precisa mexer na regulação dos carros. O Código de Trânsito no Brasil limita a velocidade a 120 km por hora. Não tem nenhuma via pública no Brasil que você possa acelerar acima de 124 km por hora. Que sentido faz autorizar a venda, comercialização em via pública de um carro que chegue a 390 km por hora? Nenhum sentido. Aqui a gente limita a fiscalização do trânsito. Recentemente, no governo anterior, ficou proibido usar radar móvel nas vias até 60 km por hora. Pouquíssimas cidades têm vias acima de 60 km por hora, nem pode ter, né? A gente tem em São Paulo as marginais, porque elas são consideradas rodovias para essa finalidade e não vias. Você proibiu colocar radares ocultos. Os radares têm que estar ostensivos, ou seja, você informa o motorista onde está o radar, ele só reduz a velocidade naquele ponto. Ele não mantém um comportamento seguro em toda a via. Você dobrou o número de pontos para caçar a carteira do motorista infrator. A mensagem que a gente manda da regulação de trânsito no Brasil é que o infrator é um sujeito a ser protegido. A gente tem aqui uma facilidade para o infrator. A gente tem uma legislação federal muito condescendente com equipamentos de segurança para moto, por exemplo. O ABS só é exigido a partir de uma determinada cilindrada. A formação dos motoristas é muito frágil, dos motociclistas, é muito fácil obter a carteira. Você mistura isso tudo e recentemente os prefeitos começaram a ter medo de fiscalizar o trânsito. Tem cidades que as multas ficaram abaixo de 50% no ano da eleição.
E claro, nestas mesmas cidades o número de mortes cresceu violentamente. Isso é uma tempestade perfeita para a gente ver o que está acontecendo. Os números são ruins e estão piorando. Mesmo com anos de praça, o taxista ainda se assusta com os acidentes que presencia. O trânsito de São Paulo é um trânsito extremamente agressivo. Quando você está sobre transporte sobre rodas, no caso moto, e você vem ter uma colisão, na maioria das vezes está uma problemática, né? Questão de saúde pública até, né? Porque os hospitais vão ficar com muitas pessoas lá ocupando leito. Jonas tem razão. De 2011 a 2021, o número de motoqueiros internados na rede de saúde pública cresceu 55% no Brasil. Somente em 2021, o gasto com essas hospitalizações foi de 167 milhões. O próprio motoqueiro acaba sendo uma vítima, porque às vezes por uma falta de oportunidade de trabalho, principalmente os jovens menos qualificados, jovens da periferia, eles vão se submeter a estar sobre uma roda para ganhar o pão, né? Então, não tem como você condenar uma pessoa para estar prestando esse serviço. Douglas está satisfeito com o trabalho que faz. Que você faz seu dia, você faz seu horário, assim, igual supor que agora eu quiser ir embora, eu posso ir embora para casa agora. Não preciso estar pedindo permissão de ninguém. Só desligar meu aplicativo e meter marcha. Ciente dos perigos que tem ao pilotar uma moto no dia a dia, opta por circular pela faixa azul, a área demarcada pela prefeitura para organizar a circulação de motos em São Paulo. É mais confiante para você, porque os motoristas de carro sabem que ele não pode fazer ultrapassação e olhar no retrovisor com aquela faixa, que é muito melhor para mim. Porque ele, com aquela faixa ali, mano, pode ver que não tem acidente naquela faixa. A Prefeitura de São Paulo está fazendo um teste com a faixa azul. Para a gente avaliar se esse teste funciona bem ou não, nós precisamos ter transparência de dados, né? Nós precisamos ter transparência de dados e análise acadêmica. Nós aqui do INSPER estamos conduzindo uma pesquisa acadêmica com análise de dados através de uma parceria do Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável com o acesso a dados do iFood, para a gente conseguir entender os efeitos concretos da faixa azul. A mim me parece uma ideia boa, segregar as motocicletas, mas ela poderia ter vindo acompanhada, por exemplo, da redução das velocidades, né? Tanto para as motocicletas quanto para os carros, porque aí você estaria dando espaço e aumentando a proteção. Um projeto de lei protocolado em 2023 propõe a readequação das velocidades nas vias urbanas do Brasil. Enquanto essas mudanças não vêm, o número de acidentes só cresce no país. Assim, o Brasil fica cada vez mais distante de alcançar a meta proposta pela Organização Mundial da Saúde: reduzir pela metade os sinistros e mortes causados pelo trânsito. Quando eu fui secretário em 2017, nós herdamos uma boa herança em termos de gestão de trânsito da gestão anterior, que foi a gestão do prefeito Fernando Haddad. Ele já tinha feito a redução das velocidades, implantado as ciclovias, e o número de mortes tinha caído, né? A gente já estava próximo de alcançar a meta das Nações Unidas, né? São Paulo, no início da década, tinha 12 mortes por 100 mil habitantes, da década passada, né, em 2010, a gente estava com 6,4, 6,5. A gente entendeu que continuar reduzindo a morte no trânsito em São Paulo ia ser uma tarefa mais difícil. E fomos tentar descobrir o que estava tendo no mundo de efeito. E a gente descobriu uma metodologia chamada Visão Zero, que se iniciou na Suécia, e a gente trouxe para cá para implantar em São Paulo, que ela parte de alguns princípios, a Visão Zero. Por mais bem treinado que você seja, você vai errar. Vai ter um dia que você vai sair nervoso, vai ter um dia que você vai sair atrasado, vai ter um dia que você vai sair cansado, vai ter até um dia que você vai sair alcoolizado no trânsito. Vamos ser sinceros, não é? Então, o primeiro princípio da Visão Zero é todo mundo vai errar, mas ninguém precisa morrer porque vai errar. Em geral, quando a gente vê a morte de um pedestre, qual é a manchete? O pedestre atravessou fora da faixa. O motorista foi imprudente. Mas ninguém pergunta, e quem desenhou essa rua que permite que um carro ande tão rápido que mate um pedestre? Essa pessoa não é responsável? Quem permitiu no desenho da rua que o carro desenvolvesse uma velocidade que matasse aquele pedestre que errou? Quem fabricou um carro que permite que o motorista chegue a 200 km por hora não tem responsabilidade? Quem lucra vendendo um carro que chega a 200 km por hora também é responsável quando alguém acelera esse carro. Há um mito de que as pessoas não gostam de ser disciplinadas no trânsito. Isso é mito.
Eu conheço prefeitos que foram eleitos e reeleitos fazendo boa política de trânsito, e cito o prefeito Roberto Cláudio de Fortaleza, que foi prefeito por 2 vezes e reeleito com uma votação muito expressiva. Ele fez toda a cartilha de redução de velocidade, prioridade para o trânsito, para os ciclistas e pedestres, e conseguiu ser reeleito com uma larga margem de votos e reduziu o número de mortes em Fortaleza, que foi uma das poucas cidades brasileiras que alcançou a meta da ONU. Eu acho que precisa primeiro de um grande pacto social, um pacto que envolva a sociedade civil organizada, a mídia e os governos. Nós precisamos criar um consenso de que dizer basta, dizer chega, ninguém mais suporta essa quantidade de pessoas mortas no trânsito, né? Esse grande pacto tem que envolver o governo federal, evidentemente, e ali a gente precisa mudar muito a legislação, especialmente as resoluções do CONTRAN. O código não é tão ruim, mas a interpretação, quando se aplica o código, é muito protetiva ao infrator. A vítima do trânsito é que tem que ser objeto da legislação e não o infrator. Segundo, isso tem que envolver os governos dos estados, especialmente as cidades. Tem que estar todo mundo envolvido, inclusive com incentivos. O governo federal só deveria, por exemplo, conceder financiamentos em mobilidade urbana para as cidades que tenham implantado a metodologia Visão Zero. Não adianta você querer comprar ônibus elétrico se a sua cidade está aumentando o número de mortes. Faça a sua lição de casa primeiro para depois vir buscar dinheiro. Esse pacto precisa envolver a indústria. A indústria precisa se sentir responsável pelas mortes no trânsito. Ela não pode mais dizer a culpa é do motorista que acelera. O motorista só acelera porque você entrega potência para ele acelerar. Nós temos que banir das vias públicas os carros que são máquinas de matar. O carro que atinge 300 km por hora em via urbana é máquina de matar pessoas. Nós precisamos banir isso. A construção desse grande pacto precisa vir de uma pressão da sociedade.